Olá, boa noite. Reduz a venda de combustíveis aqui no estado. Este é um dos nossos destaques. E veja também. Filas intermináveis em Marechal Deodoro durante o pagamento do Bolsa Família. Vigilantes protestam contra demissões de profissionais. E o Hotel de Maceió disponibiliza quartos gratuitos para trabalhadores da saúde. Estas e outras notícias você confere agora no Jornal do Estado. A Defensoria Pública do Estado recomendou à Prefeitura de Marechal Deodoro que adote medidas de prevenção ao coronavírus. A cidade, que fica na região metropolitana de Maceió, apresenta o segundo maior número de casos confirmados em Alagoas, perdendo apenas para a capital. A reportagem é de Marcelo Moreno. Nesta agência lotérica no centro de Marechal Deodoro, as pessoas formavam fila desde as 7 horas da manhã. Elas aguardavam a chegada do dinheiro para o pagamento de benefícios como Bolsa Família. E como não poderia ser diferente, houve aglomeração. Estou com a máscara aqui, né? Mas eu não tenho como botar, porque dá logo uma suadeira aí. Não... Aí, mas tá aqui a máscara na bolsa, né? Mas houve quem se preocupasse e manteve a distância de segurança. Foi o caso de Mauricéia, que estava prevenida. Quando eu cheguei de manhã, o povo tudo junto, muita gente sem máscara. E eu saí assim, conversando com muita gente, né? Mas só tudo assim, meio a receio assim, mas eu digo, vamos se proteger um pouco, gente, né? Pelo menos um espaço de um para o outro. Nesta agência bancária, mais filas de um lado e do outro. Um guarda municipal dava orientações, mas o agrupamento continuava, contrariando as recomendações das autoridades em saúde. Preocupa essa aglomeração de pessoas aqui na fila? Preocupa, sim, com certeza. O pessoal sem máscara, tudo junto, isso é horrível, né? A Defensoria Pública do Estado recomendou ao município de Marechal Deodoro que adote medidas de prevenção para evitar o contágio pelo novo coronavírus, em espaços que garantam atendimentos essenciais à população. Dentre essas medidas está o uso de máscaras e luvas pelos funcionários, disponibilização de álcool em gel aos consumidores na entrada desses estabelecimentos, o respeito ao distanciamento mínimo entre um consumidor e outro nas filas, inclusive com a demarcação de piso. Até às 11 horas da manhã do dia 20 de abril, Marechal Deodoro possuía 5 casos confirmados de Covid-19, 10 suspeitos, 22 descartados e 1 morte. A prefeitura da cidade informou que executa ações de prevenção desde o início do estado de emergência e que outras medidas devem ser adotadas. Editamos um projeto de lei, fizemos junto com o Ministério Público, e amanhã a Câmara estará apreciando esse projeto para que a gente possa ter mais rigor na fiscalização, desses espaços públicos. Nós unimos diversas secretarias, para que possa ajudar e auxiliar nessa fiscalização, e essa equipe está na feira pública, às sextas e aos sábados, está na porta dos bancos, na porta das lotéricas, então estamos com toda a prefeitura mobilizada, para poder ajudar na fiscalização, na orientação das pessoas. E quem precisa do transporte intermunicipal sofre diariamente sem o serviço. De acordo com a administração do Terminal Rodoviário de Maceió, o movimento de pessoas caiu cerca de 98% no local. As vans de Rio Largo só chegam até o Forene. De lá, o trabalhador tem que pegar um outro tipo de locomoção. Sem o transporte complementar intermunicipal direto, muitos trabalhadores não têm condições de sair de Rio Largo para trabalhar em Maceió. Quem vive de salário mínimo não tem condições de pagar, não é isso? Uber também não tem condições. E quem não tem, fica em casa, não tem como. Não tem outro meio de transporte, infelizmente não tem, é a realidade. Aqui 60% a 70% da comunidade, do povo de Rio Largo, depende de Maceió. A gente faz um apelo ao excelentíssimo governador que olhe esse lado aí. Sim, temos que ter cuidado, a gente tem que ter proteção, se prevenir contra a pandemia que está aí. Mas a gente precisa trabalhar também. Esse povo precisa trabalhar. Cida acredita que a alternativa seria a higienização dos veículos para a volta do transporte intermunicipal. Esperamos, que o nosso governo
do Estado nos dê condições de trabalho, né? Que dê condições para que a gente possa nos cuidar, usando todo o equipamento necessário, luva, máscara, né? E que os transportes façam a higienização deles, como foi feito em outros estados, né? Para que a população não pare de trabalhar. Até porque o governador sabe que nossa população de Rio Largo, a maioria é desempregada. A carência é muito. Nossa cidade não tem emprego. Então, a minoria trabalha em Maceió. Eu falo minoria, porque a maioria aqui é desempregada. Então, precisa, né, antes que o caos aconteça de Rio Largo. Segundo a administração do terminal rodoviário de Maceió, sem a operação do transporte complementar, o movimento de pessoas caiu cerca de 98%. Diversas pessoas sofrem com essa paralisação, desde o transportador, que depende exclusivamente desse tipo de receita, até mesmo o terminal rodoviário, que tem necessidade dessa movimentação para poder cumprir suas obrigações. E justamente por conta da diminuição da circulação de veículos na cidade e no estado como um todo, houve também redução na venda de combustíveis. Marcelo Moreno conversou com o vice-presidente do sindicato e tem mais informações. A redução no preço dos combustíveis é percebida em toda a cidade. Em alguns estabelecimentos é possível abastecer a R$ 3,89 o litro da gasolina. E esta redução tem uma razão para que aconteça nos postos de combustíveis aqui de Maceió. E é sobre este assunto que a gente conversa agora com o Adriano Bandeira, vice-presidente do Sindicombustíveis. Adriano, quais as justificativas então para esta diminuição tão drástica no preço dos combustíveis? O que nós estamos percebendo no dia a dia do posto, primeiro é que a relação comercial posto com o combustível que chega é com o seu distribuidor, com a sua distribuidora. Então o posto só pode tomar alguma avaliação comercial a partir dessa relação. Mas no mercado mundial, que nós estamos acompanhando, né, a OPEP, que é a Associação dos Maiores Produtores de Combustível do Mundo, por conta da retração do consumo mundial, né, eles já decidiram, inclusive, em diminuir também a sua produção, em volume, em patamares nunca vistos na história. Consequência disso, estão também barateando o preço do barril de petróleo. Então a Petrobras, aqui voltando, trazendo para o Brasil, como a política comercial dela é voltada tanto para o câmbio como o barril no mercado internacional, ele também está acompanhando essa tendência. Nesses últimos dias, a Petrobras já solicitou da ANP autorização para a paralisação de algumas plataformas de produção e também já diminuiu ao patamar mínimo a produção de algumas refinarias. Por quê? Porque o consumo foi lá para baixo. Por conta dessa retração toda, nós estamos passando por isso. Então, à medida que o produto lá na ponta, na sua origem, ele está com a tendência de diminuição, as distribuidoras também estão repassando aos postos alguma diminuição. Então, por consequência disso, é que a gente está vendo aí nos últimos 30 dias uma redução no preço de combustível, na média de Maceió, da casa de R$ 4,60 que era há 30 dias mais ou menos atrás, hoje aí nesse patamar de R$ 3,80, R$ 3,90. Como é que os empresários, Adriano, estão fazendo para tentar se manter em meio à crise? Algumas providências foram tomadas e solicitadas da ANP. Então, desde o início, a ANP autorizou aos postos a reduzir a sua obrigatoriedade de funcionamento, trabalhando apenas 12 horas o mínimo diário. Então, por conta disso, é possível o posto diminuir a sua carga de trabalho, né, sua mão de obra. Algumas situações, alguns postos tomaram a iniciativa da suspensão de contrato, outros de redução de jornada de trabalho com redução salarial. Então, cada empresa está buscando se moldar a uma realidade da sua localidade. E aí o Sindicombustíveis acompanha diariamente esta situação dos decretos e também da redução do consumo para que o negócio se mantenha o mínimo possível. Exatamente, Marcelo. O Sindicombustíveis, ele presta esse serviço aos seus associados, principalmente, mas a categoria econômica como um todo se beneficia disso. Então, nós temos, desde a Federação de Combustíveis,
um acompanhamento muito pontual, muito preciso sobre todas essas mudanças, sejam medidas provisórias, sejam regras infralegais, trabalhistas, tudo que está acontecendo, possibilitando que o posto tenha uma diminuição do seu custo para poder se manter em operação. Nós estamos repassando, orientando, o nosso jurídico está atento a todo momento, fazendo pareceres com um resumo de tudo que está acontecendo e a gente sai divulgando e informando nossos associados. Como eu havia dito anteriormente, né, isso é uma reação em cadeia e vale a máxima da lei de oferta e procura. Se você diminui a procura, aumenta a oferta. O problema disso é a consequência lá na frente, porque está havendo redução também de postos de trabalho, havendo redução também na economia como um todo, retração do consumo em geral. Então, as consequências de todo esse processo, elas serão também muito graves, né? Então, é hora da gente também analisar melhor as finanças, reorganizar, fazer um novo planejamento, porque as consequências desse processo não serão fáceis de serem vividas. E trabalhadores de uma empresa de segurança protestaram hoje contra demissões e redução salarial sofridas por alguns funcionários. A reportagem é de Watson Correia. Vigilantes da empresa Prosegur fizeram um protesto para tentar impedir demissões. A empresa se utiliza da medida provisória do governo federal que entrou em vigor há poucos dias. A gente veio aqui para a porta da empresa fazer uma assembleia com os trabalhadores, já que a gente entende o seguinte: como é que uma medida provisória está com 15, 16 dias aprovada e a empresa, uma empresa multinacional, já está alegando que está com dificuldade de pagar a folha. O gerenciamento de crise foi acionado e o BOP também. Já os veículos que transportavam dinheiro não saíram da garagem. O sindicato denuncia que vigilantes estão trabalhando com suspeita do novo coronavírus. A gente recebeu várias denúncias de trabalhadores dizendo que ela está suspeita. A gente pede que a vigilância sanitária, aproveitando o espaço que vocês estão nos dando, para que a gente possa convidar ou chamar a vigilância sanitária para fazer uma fiscalização dentro da base. O sindicato só garante negociar com a Prosegur se os trabalhadores demitidos voltarem a trabalhar na empresa. Se os trabalhadores não voltarem, não vai ter acordo, porque não é justo a empresa usar isso como artimanha de demitir os trabalhadores, forçando o sindicato a assinar um documento. Já que teve uma votação na sexta-feira, que ela pode fazer o contrato individual com os trabalhadores. Pois é, nós tentamos entrar em contato com a empresa, mas não conseguimos resposta. E você vê em instantes que um hotel de Maceió disponibilizou quartos para trabalhadores da saúde que estão na linha de frente contra o coronavírus. Não sai daí, o Jornal do Estado volta já.